Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindo de novo ao canal Gaspar. Hoje eu tenho um convidado ilustre aqui comigo, amigo meu, pessoal, parceirão de negócios. A gente já trabalhou junto na companhia Hering há bastante tempo atrás aí. Klaus Schultz, ex-gerente, ex-gestor lá da companhia Hering. Muito bem-vindo, Klaus. Se apresente. Opa, obrigado pessoal, obrigado, né, Jackson, pela confiança aí e prazer em revê-lo, né, depois de um tempinho aí, um pouco, cada um os seus negócios, né, mas, bom, meu nome é Klaus, eu tenho 49 anos, minha trajetória profissional toda ligada em tecnologia, né, eu sempre falo, eu caí em tecnologia por acaso, né, é uma história interessante, porque nos anos 90, quando a gente trabalhava em tecnologia, na prática, a gente não era estimulado para a tecnologia, né? Ninguém falava a gente fazer faculdade, universidade. Faculdade não existia, era universidade e fazer tecnologia, né? Naquela época, eu vinha de uma família que era de contadores e trabalhava fiscal, né, em empresas, e nem sempre filho de peixe, peixinho é. Mas eu falei, cara, eu vou trabalhar a controladoria e vou ser fiscal. Eu vou trabalhar com a linha de auditoria, né? Uhum. E aí, começando minha vida, minha trajetória, eu fui fazer faculdade de controladoria, né? E comecei a trabalhar um pouco lá no início com controladoria e trabalhando um pouco no fiscal e trabalhando um pouquinho em auditoria interna. Quando eu fui trabalhar em auditoria interna, eu descobri tecnologia, porque a auditoria também auditava tecnologia. E aí, quando entrei em tecnologia e eu vi o primeiro mainframe na minha frente, e COBOL, e aí, naquela época eu trabalhava com CSP também, com linguagem de programação mais nativa, cara, eu gostei daquilo. Falei, cara, vou codar aqui, vou ver se é legal, né? E aí gostei de codar e comecei a codar. Eu falei, cara, eu tô no ramo errado. Mas eu já tinha começado a universidade daí. Putz, eu falei, eu vou parar a universidade. Aí não troquei a universidade, fiquei naquilo, né? Isso lá em 92, nos anos 90, naquela época lá. E de lá eu já começava a desenvolver ERP, naquela oportunidade, naquele momento lá. Cara, de lá passou 10, 15 anos numa mesma empresa. Naquela época a empresa era a Karsten, que era uma empresa muito boa naquela época, né? Porque era uma Sim. empresa, nos anos 90, era uma das principais empresas da região, né? Ela, a Hering e outras empresas aqui. A Teca, né, era A mesmo Teca, ramo. isso. A Têxtil de cama, mesa e banho eram as empresas que dominavam aqui a região, né? Muito por conta da colonização, né? Foram esses colonizadores que vieram colocar aqui o primeiro tear e tudo o que aconteceu, né? E aí, puta, naquela época era engraçado porque a gente desenvolver um RP e fazer tudo no RP era bacana. Aliás, os gestores de tecnologia eram cobrados para ter uma ferramenta única nas empresas, né? Tudo integrado, né? Porque o RP, se tu for avaliar, Uhum. o RP ele tem por esse objetivo de ser um repositório único, né? E tudo integrado, financeiro, controladoria, produção, estoque, ter tudo no mesmo lugar, né? Isso. Então, puxa, naquela época, eu lembro que naquela época já se falava de low code. Low code que eram as ferramentas Genexus, as ferramentas de geração de Cara, código. 92, 93 Já ali. se falava de low code. Hoje em dia nós estamos na era do no code, nós vamos chegar lá, vamos É, falar um pouco sobre isso. legal. Mas aí, só para você pra ter uma noção, cara, eu gostei muito de back-end. Então, depois eu descobri que isso era um cara de back-end, né? Eu sempre fui um cara de hard code, eu sempre gostei muito de lógica e baseado em lógica, o que eu era capaz de criar de algoritmo para resolver um problema. Então, Legal. pô, o que me dava prazer era ver o usuário final, puxa, agora ele aperta um botão e faz tudo e a mágica acontece. Então, era isso que eu achava super legal. Puxa, eu nunca me esqueço. Eu sempre vivi a vida de dev, então eu sabia que isso levava às vezes 80 dias, 60 dias para construir um negócio daquele. Então hoje, quando o dev me fala que leva 30, a gente acha assim, pô, mas isso é tempo pra cacete. Fica 30 dias trabalhando numa coisa, né? Mas naquela época eu já fazia isso, então era normal. Então era engraçado, eu dava os prazos para os usuários, que hoje a gente chama de cliente, né? Que é muito Sim, mais bonito, né? muito mais bonito. Mas a gente chamava de usuário, porque depois combinava com o usuário de droga e ficava feio, né? Mas e a gente combinava com os usuários que era normal projetos waterfall de 30 a 40 dias. Né? Era isso e a gente tinha desenvolvedor exclusivo para aquilo. Era uma época que as empresas tinham tudo dev interno. Uhum. Então era comum, não era normal terceirização. Isso não existia. As empresas tinham um departamento chamado CPD, Centro de Sim. Processamento de Dados. Era isso que existia, né? E aí, puta, para mim foi uma época de ouro, pô, aprender a lógica de programação, porque era uma época que a gente era
a gente era recompensado por número de compilação. O que que era compilação? Hoje é tão engraçado que hoje a gente debuga um programa, já compila na hora. A gente já faz o passo a passo ali e já executa. Eu venho de uma época que não existia debug. Que você muitas vezes escrevia o algoritmo, desse algoritmo você redigitava o algoritmo, e aí você fazia a primeira compilação. Essa compilação, se ela tinha uma margem de erros abaixo de 100 erros, você já estava numa boa cotação. Se ela tinha... Cara, a primeira vez que eu gerei código dessa forma, eu tinha 1000 erros. Eu codava tudo errado. E isso era que linguagem qual? Na época era COBOL, CSP. CSP era uma linguagem da IBM. Da IBM. Então, cara, era bizarro isso, era engraçado, porque os caras ensinavam a gente a... Pô, cara bom é esse cara de back-end bom é o cara que na primeira já vai compilar certo. Esse é o cara fera. E era assim que a gente era medido. Então, a partir da segunda compilação, se tu já zerava o número de erros, tu já era um cara bom, né? Bizarro isso, né? Por isso hoje ninguém sabe que isso existia. Cara, assim, ó, eu me considero uma pessoa que já é dinossauro nisso aí também. Você um pouco mais. Mas assim, ó, só para título de contextualização, né? O curso de Ciência da Computação da FURB recebeu esse nome só em 1994. Até lá, era curso de análise... nem era análise, era só processamento de dados para quem trabalhava em CPD. Isso mesmo, isso mesmo. Essa era a linha. Cara, se for ver o efeito temporal, eu falo que isso é uma época analógica. Depois nós vamos falar da época digital. Cara, o efeito temporal disso, isso foi muito rápido. Eu entrei em 91, 92, eu fiquei dentro desse contexto até 95. De 95 já começou a printar o Windows 95. Perfeito. Cara, quando começou a aparecer o mouse e o Windows, eu levei um susto. Eu falei, caraca, como é que eu vou me adaptar a isso? Porque começou a viver a era do storefront. Eu vinha de uma era que o back mandava e o front que se lasque. O que era o front que se lasque? Eu jogo um monte de campo na tela. Se tu tá satisfeito ou não, usuário, aqui tu só preenche isso, dá um enter, ele faz tudo. Nossa. Então não fica me enchendo o saco com a tela. Bacana? E hoje em dia é inimaginável, né? Se a gente for ver a evolução disso tudo, né? Tipo para sistema de e-commerce, enfim, pô, tu tem que ser amigável ao usuário, né? Tem que ser tudo... um front-end tem que ser convidativo para o usuário gastar dinheiro no teu e-commerce, enfim, né? Para ver como a coisa evoluiu. É bizarro. A gente vai chegar lá. Aí, cara, eu considero que é rápido. São ciclos de 5 anos. Pô, 5 anos, na minha vida, passaram rápido. Né? Foram ciclos rápidos. A partir da entrada do Windows, a gente já começou a aprender, tem que aprender orientação a objeto. Puxa, aí já veio a questão de .NET. No .NET antes vinha o VB, Visual Basic, Delphi, que Delphi. Era muito popular. Isso. Eu fui na linha do VB. Eu tinha muitos amigos meus na linha do Delphi, porque vinham do Clipper. Sim, Clipper foi para Delphi. Verdade. Eu como vim dessa linha mais mainframe, que cara, era elite quem fazia mainframe. Quem trabalhava supercomputadores era elite, ou seja, aqui nessa região era praticamente Karsten e Ehring que trabalhavam. Muito ligado também a CETIL, né? Centro de Processamento de Dados da indústria. Isso, que a CETIL também tinha mainframe. Então, mainframe era computação para bancos. Então, era bancos que tinham. Puta, quando eu tive a oportunidade de aprender isso, foi muito bacana. E aí, o lado bom do processamento daquela época, uma coisa boa que daquela época que perdurou durante muito tempo foi a questão do SQL. A questão do aprendizado de banco de dados. Então eu peguei realmente do SQLDS, que é o conceito seminal do banco de dados, que foi inventado pela IBM na época, o SQLDS, depois veio o Oracle, depois veio outras coisas. Depois. Tem aquele BM2, alguma coisa. BN3281, foi as primeiras máquinas que eu peguei, né? Tem uma ideia, a gente não tinha nem celular nem computador em casa. Sim. E a gente ia para a empresa trabalhar com computador, né? É isso que acontecia. E o pessoal chamava a gente de doido, assim, falava, esses caras são os loucos lá do CPD, né? Esses caras trabalham com aquelas máquinas que... Né? Depois... E nem nos escritórios, assim, também não tinha computador, era uma mesa normal. Mas eu já falava na Caixa naquela época uma quantidade de 350, 400 usuários já. Caramba. Nos anos 90. E como é que eles tinham alguma estação na... Era a estação burra,
normal. Isso. Era só uma tela e com um tecladinho normal. Que lá eles entravam, eu Isso. quero ver o estoque, que tem no estoque. Naquela época já era o conceito de nuvem, porque já emulava alguma coisa de fora. Eu sempre falo, isso foi um conceito que voltou. Depois virou tudo computador local, depois voltou para tudo conceito trabalhando no servidor, né? Então Sim. isso tudo voltou depois. 95, aí com o VB, essas coisas. Dali para frente eu posso dizer que entrou o lado mais gráfico do negócio. Quando a gente começou a ter uma evolução gráfica. Levei um impacto, porque um cara de back-end também trabalhar o gráfico, eu sempre demorei um pouco para trabalhar, mas ainda era uma época de 95 até 2005 por aí, passou o bug do milênio também. Desse período de 10 anos, reinou muito a questão da questão gráfica. Ou seja, PC dentro de Windows, e depois vieram outras, né, linguagens também, como Linux, etc. A própria Apple, né? Mas o que eu tinha de aplicações para o PC? Né? E era engraçado, era coisas instaláveis no computador que comunicavam com um banco de dados no servidor. Então era isso que fazia. Dava pau pra cacete, né? Nunca me esqueço, porque era uma loucura de suporte e manutenção. Eu sempre falava, na época do mainframe, que rodava tudo no servidor, ou seja, rodava tudo mais num local só, a compilação e a melhoria era muito mais produtiva, porque era um Sim. lugar só para mexer. Depois que a gente foi para descentralizado, entrou no local, virou uma bagunça de suporte. Teve um lado positivo que eu vi no mundo, muita gente de serviço e suporte cresceu, porque, cara, como dá muito erro e muita... Precisa de gente, mais gente para fazer aquilo. Então, legal, porque aí foi uma época que eu comecei a entrar como CIO, como CTO, né? Chefe de tecnologia mesmo. Aí, porra, que louco. Eu cresci, também já tinha 10, 15 anos de bagagem. Opa, agora eu já posso ser CTO ou CIO, já posso ser chefe de tecnologia. Aí comecei a pegar chefe de tecnologia na época da Karsten, comecei a ir para Capgemini, trabalhei em Bung, trabalhei em Gaspar também, dando assessoria aqui. Mas eu vou contar um pouco da trajetória. E essa trajetória como tecnologia, eu acho que o momento mais complexo de tecnologia foi esse momento. Então, o CTO era muito cobrado para coisa que dava muito problema. Muito problema mesmo. E aí eu acho que se abriu no mundo para a questão do serviço. Aí nasceu muitas empresas de serviço no mundo como um todo. Consultoria, né? Consultoria, empresas de terceirização de tecnologia, né? Abriu-se assim uma galera no mercado. Tem uns... Cara, Klaus, desculpa te interromper, mas, cara, tem umas... Eu li um livro recentemente. Enquanto isso, eu vou pegar um café. De um cara aí que é mago aí, principalmente dessa parte de desempenho, de inovação e tal. E eu... Putz, tô tentando lembrar o nome desse autor, cara, muito, muito famoso, que fala... Não é Schumpeter, tá? É mais atual. Que fala sobre inovação e tal. E ele falou... lá nos Estados Unidos, as empresas de consultoria são tipo uma anomalia, não deveriam existir, porque ajuda a inflacionar o mercado de trabalho e tal. O cara tem uma crítica com as consultorias. E né, tipo, a gente vem da consultoria, a gente percebe que a consultoria hoje faz parte do ecossistema, né? Rapidamente, antes, para a gente voltar na tua linha histórica, tua visão sobre a consultoria em si. A consultoria ela é válida quando você pega pessoas com uma trajetória de trabalho, uma trajetória profissional que tenha entregue realmente valor para as empresas. Sim. Então hoje, por exemplo, eu vivo de consultoria, né? Mas consultoria e outros negócios que a gente vai comentar um pouco. Mas quando eu falo de consultoria, eu consigo trazer um caminho mais rápido para uma determinada solução. Você traz experiência de outros cenários para poder resolver um problema. A minha consultoria ela acaba sendo uma consultoria como se fosse uma assessoria. Sim. Agora eu entendi hoje a diferença entre consultoria e assessoria. O que faz um consultor, o que faz um assessor? Por isso que eu gosto da consultoria com assessoria. Tudo começa com uma assessoria. O que é assessoria? Ela olha um cenário atual, ela se remete ao que ela já passou, ela também estuda o futuro e ela dá um diagnóstico. Isso é fazer uma assessoria. Se o cara quer fazer ou não, é um problema dele. No próximo passo entra uma consultoria. O que é uma consultoria? Baseado nessa reflexão, como é que a gente organiza um plano para você dar os passos que você precisa dar? Você acompanha o planejamento e o passo que ele tem que dar.
E você, nesse caminho, vai moldando ele. Olha, eu não faria isso, eu faria mais. Quer dizer, baseado em dados e informações na trajetória, você vai se baseando na visão de assessoria, como a consultoria tem que ser implementada. Massa, legal. O legal desse contexto é que quando a consultoria muitas vezes é 5 meses, 6 meses ou um ano, a ideia é que essas pessoas que entraram lá no início, esse grupo de pessoas na empresa que entraram lá no início, lá no final elas vão estar mais qualificadas. Entendi. Elas, na verdade, têm um papel de sugar isso da pessoa que tem experiência. Entendi. Então, esse é o ponto. Isso é para um. E eu tenho empresas que eu dou consultoria constante. Porque, mas será? Tu fica dando conselho para a pessoa sempre da mesma coisa? Não. Para um determinado escopo, levou 6 meses, a gente já resolveu. Agora vamos pegar um outro escopo. Pega um outro escopo, mais 6 meses e resolve. Sim. Então, esse é um pouco do trabalho. Eu acho que eu não teria condições. Acho que um erro hoje das empresas de consultoria é botar pica-pau para fazer isso. O que é pica-pau? Eu sou uma. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou a empresa de consultoria maior do Brasil, XPTO, por exemplo. E eu já estou consolidado no mercado. Nós vamos entrar com uma assessoria na parte de planejamento estratégico para você. Aí todo mundo bate palma. Esse cara é consolidado no mercado, é um cara de consultoria grande. Quando chega lá, põe um estagiário de 3 semanas ou de 2 meses para tocar. Isso para mim não é assessoria e consultoria. Consultoria e assessoria é pegar a pessoa com o know-how certo para dar a assessoria e a consultoria. Outro erro dessas empresas, às vezes eles até vêm com assessoria. A assessoria vem o Paulo Guedes, né? O cara fica 2 semanas, aí vem o pica-pau de novo. Vem o Sim, porque é muito caro o Paulo Guedes, né? Então, eu entendo isso também, realmente é caro. Só que eu já prefiro ter um preço, custo-benefício atenuante que caiba no bolso, mas eu consegui participar da transformação e do propósito para aquilo dar certo. Perfeito. Então, esse é um pouco da... Só que, óbvio, uma questão horas homem. Eu só tenho realmente... Eu gosto de trabalhar hoje 4 dias por semana, não 5. Então, eu tenho 4 dias por semana. E eu, por semana, por dia, eu trabalho 10 horas por dia, se tu quiser. Não tem problema nenhum. Eu não sou aquele cara que tem que trabalhar 7 horas. Sim. Né? Eu trabalho mais que tem que trabalhar. Até para compensar a sexta, muitas vezes, que eu tenho para dar aula e para fazer outras coisas. Vamos falar sobre isso depois também. Então, também tem um pouco a questão dessa questão que eu gosto. Então, acho que esse é um pouco do aspecto. Quem puder aproveitar, vai aproveitar. Né? Então, esse é o ponto. A respeito do perfil hoje, a gente está num lugar, né? Uhum. Nosso ambiente aqui, ele é muito fértil, principalmente de indústrias, né? A gente tem talvez muito pela história do nosso estado, tem muitas famílias que... eu sou um exemplo, né? Meu pai era industriário. Antes, né? Meu pai tinha uma indústria, um artefato de cimento lá em Pomerode, e eu convivi com isso, né? Vendo meu pai empreendendo, perdendo noite de sono, enfim, tendo problemas para resolver da indústria dele. E eu percebo que nós estamos nesse contexto de que há uma facilidade enorme de indústrias inovadoras surgirem aqui na região. Na tua visão, você hoje, atuando em grandes indústrias têxteis, que você já comentou, como que você avalia o perfil do futuro do nosso ambiente aqui? Blumenau e região, Joinville, enfim. A gente está caminhando para uma industrialização maior ainda? Ou pode chegar em algum ponto que você vai ver que a inovação vai acabar estrangulando um pouco as nossas indústrias? Gostaria da tua visão nesse contexto, do que você acha do futuro da indústria de Santa Catarina. Legal. Acho que eu vou complementar a trajetória, que eu vou fechar rapidamente. Perfeito. E aí, em cima da trajetória, eu vou falar o case do que eu vejo no mercado. Isso aí. Acho que é legal. Vamos lá. E aí, quando passou ali 2005, por ali, acabou o bug do milênio, apareceu os e-commerce. Começou a aparecer em 2005, 2006. Apareceu antes do advento do mobile. O mobile foi em 2007, com Steve Jobs botando esse iPhone que mudou a nossa vida. Né? Eu fui um dos caras que comprou o primeiro iPhone. Foi uma viagem para os Estados Unidos que eu fui em 2006, 2007 e eu estava na Quinta Avenida lá e comprei. Eu cheguei a ter, Klaus, em 2004, 2005, eu cheguei a ter um Pocket PC da HP, Hewlett Packard, que era um antecessor do iPhone. Assim. Eu tinha o nome Trek, o Trek, eu lembro desse cara aí, eu cheguei a testar ele. E aí entrou o momento dos commerces. Cara, lá, e eu estava na Karsten ainda,
Aí lá saiu o primeiro commerce B2B na Karsten, a gente fez, nunca me esqueço. A gente fez ainda em ASP.NET na época, que o ASP.NET vai detonar, o ASP.NET é o cara, e botamos em ASP.NET naquela época. Aí lá eu comecei, que eu era um cara de back-end, por mais que eu tinha equipes já, eu falei, eu vou fazer back-end junto. Era uma época que o chefe de TI também botava a mão na massa. Vamos botar junto, né? Eu, tipo, era o arquiteto, cara. Eu sou arquiteto, eu vou ajudar vocês. Vou botar junto. E a gente fez, foi legal, cara. Desculpa falar, que tesão, cara. Foi o primeiro e-commerce. Que legal o primeiro pedido, né? Eu nunca me esqueço, fui para Curitiba e mostrar isso para um cliente na época. E ali já E ali, junto Hering. com ela, a gente comprou. Ela comprou, legal. Ela pagou no cartão. Pô, eu falei, que Cara, pagou legal, no cara. cartão 2005, 2007, por aí. 2007 por aí. Depois dali, já estava há tempo, uns 15 anos por aí, já trabalhando ali. Ali, desculpa, Klaus, Companhia Hering ali? Era a Karsten. Era A Karsten, isso. Legal. Aí pintou uma proposta do mercado e eu acabei saindo. Eu fui para Capgemini, que tinha fechado um projeto grande de sourcing com a Bung, Aqui em aqui em Gaspar. E todo mundo falava que a melhor empresa do planeta para trabalhar era a Bung. Bung, né? E eu sabia, porque eu conhecia a galera da Bung. Minha esposa já trabalhava na Bung. E aí, cara, falei, pô, vou pra Capgemini e vou dar assessoria pra Bung. Aí eu já comecei também entrando pro mundo de consultoria. Que eu peguei uma das Big Fours, que é a Capgemini, que é a quarta, quinta maior empresa de consultoria do mundo. Do mundo, eu ia Do falar a mundo. nível global, Isso, né, cara? isso. E a Bung, na época, era a maior empresa do sul do Brasil, né? A Bung Nunca me era... esqueço, eu entrei dentro da Bung, aí fui conversar com a galera de São Paulo e fui ter um call diretamente com o meu diretor junto em White Plains, em Nova York, lá na área de New Jersey. Ele lá em conferência com o pessoal da Bung New York, e nós aqui batendo papo, e eu comecei a usar meu inglês. Eu achei, puta, que top. Eu falei, estudei inglês a minha vida toda, agora eu vou ter que usar meu inglês. Agora o bicho vai pegar. Só usava alemão lá na carta Exatamente. Agora eu vou ter que usar meu inglês. Pô, e olha a coragem. 15 anos eu pedi a conta e fui para uma Big Four. O cara tem que ser macho para fazer isso, né? E tendo filho, tudo, né? Responsabilidade em casa, tudo, né? Falei, o cara tem que... Falei, dane-se, vamos jogar para cima, dane-se FGTS e tudo, e vamos para cima. Vamos para frente. Fui lá, foi muito bom. Foram 4 anos assim que, cara, eu saí de uma casca sensacional. Eu mexi com tecnologia, eu mexi com source, eu mexi com pessoas, eu mexi com implementação, eu mexi com projeto, eu mexi com consultoria. Eu trabalhei com multi-empresas, não foi só a Bung, Vale do Rio Doce, Syngenta, Nokia, Siemens. Nossa. Cara, foi assim, aqueles 4 anos é os quilos que eu tenho hoje. Eu passei de 80 quilos para 120 quilos. Aquilo lá foi a marca. Foi ali, eu sempre falo, não foi a Hering que me deu mais quilo, foi aqueles 4 anos ali. E como qualquer executivo, um belo dia eu tô voltando de avião de São Paulo para Navegantes. E aí eu já meio mal na Capgemini, porque chegou numa hora que a Capgemini falou assim, ó, tu se define, ou tu vem morar em São Paulo ou Brasília. Cara, vou te falar um negócio. Eu me lembro nessa época, 2005, 6, 7, 8, 9, eu pegava muita ponte ali, Navegantes, São Paulo. Navegantes, Congonhas, eu tava direto ali. E eu achava incrível, metade dos voos era pessoal da Bung, cara, mochilinha de notebook da Bung. Cara, 40%, 50% Não, dos voos era pra São Paulo, cara. toda segunda-feira era baldeação. Sim, cara, toda segunda-feira. Cara, teve momentos assim que eu olhei, meu Deus, cara, tá indo todo mundo da Bung pra São Paulo Então, hoje. eu com essa turma, ia na segunda, voltava na sexta, direto. Então, eu trabalhava no Senesp, em São Paulo, né? Então, durante muito tempo. Não era por isso que eu estava desgastado, é que começou uma pressão para eu me mudar, né? Para, olha, tem que se definir e tal. E também chega uma hora que tu também endurece um pouco, aí não fica bom para as duas partes. Sei que a gente entrou numa linha de desligamento, né? E foi legal também. Foi a primeira vez também que eu fui desligado. Foi bom para o cara sentir o que é um desligamento. Isso é muito legal também. E aí, saindo de lá, eu voltando de São Paulo, depois de tudo isso que aconteceu, no mesmo dia que eu entro em São Paulo dentro do voo, eu recebo uma proposta. Só que aí, de novo, em tecnologia. Os caras me ligaram e falaram assim, lembra daquele projeto na Karsten que a gente fez na época lá de B2B Commerce? Eu lembro. Nós estamos comprando uma marca aqui, que é a Trussardi, né? E, pô, não tá afim. Eles também são digitais, não tá afim de ajudar a gente a tocar aqui. E aí eu falei, não, beleza, vamos embarcar de novo um projeto na área de tecnologia digital.
E também, só que tem um ponto, não é bem digital. Não é bem digital. Aqui tu vai ser um pouco dono do negócio. Mas o digital tá junto. Só que eu na cabeça, cara, é o digital, né? Cheguei lá, não, era tudo mesmo. Era a bagaça toda. Eu falei, cheguei lá, pô, sou dono de uma business unit, né? Junto com o diretor, tudo junto, né? Mas lá foi muito legal. Lá eu implementei a primeira versão do VTEX. Lá Cara, na Karsten? foi naquela época junto com a Trussardi. Então, 2010, 2009? foi 2010. 2010 não, foi 2013, 14. Nossa, 14 cara. por aí. 10 foi a época da Capgemini. Ah, legal da Capgemini também foi a primeira vez que eu implementei nuvem naquela época. Então eu já tinha implementado na Capgemini nuvem, que era inédito também aqui na região, porque a Bung foi uma das primeiras a botar nuvem para tudo. Botou o RP também, né? Então lá eu lembro disso, que eu estava junto nessa implementação também. Também foi um negócio muito bacana. E aí, cara, quando eu fiz essa mudança, comecei a aprender e-commerce. E, cara, esse 2013 e 14. Eu estava bem na época do meu mestrado também. Aham. Eu fiz meu mestrado em inovação, então todos esses autores eu conheço. E aí eu E eu conheço... segui teus passos. Ai, que legal, que legal. Todos os autores eu conheço. E aí eu comecei a fazer minha tese de mestrado sobre inovação aliada à cultura e desempenho. Porque na academia não se tem nada de transformação digital. Não se tem mesmo. Não tem nada. Eu sempre queria alguma coisa, essa lacuna de transformação digital. Não, cara, aí o meu orientador falava assim, cara, tu vai entrar então na área de inovação. Se falava o seguinte, esses pormenores, esses são veias, né? São abscessos ali, veias referente a uma maior que é a administração. Então tem que se falar de administração. Até a tecnologia da informação é uma ramificação Isso. da administração. Né? Isso. É isso aí. Aí eu falei, mas é tão chato falar de administração, não dá para falar de uma coisa mais de tecnologia, então vamos falar de inovação. Ótimo. E aí, beleza, entrei nessa, comecei a fazer mestrado e também Trussardi, e chegou uma hora, essas duas coisas não se combinaram mais. Ou eu terminava o negócio, ou vai ou desce. Aí a Trussardi também estava em reestruturação, eu acabei saindo também, e aí foi mais para consultoria, né? E aí eu fazendo meu mestrado, indo, papapá, eu falei, pô, eu vou estudar sobre a questão de inovação. Eu fui bater naquela época na porta da Hering. Nunca me esqueço, 2014 por aí. E eu vou, antes de você falar da Hering, eu preciso contextualizar também. Naquela época eu estava na T-Systems e se falava muito de Hering, de tecnologia, de inovação da Hering, porque tinha um corpo ali grande de gestores, de diretores ali, que tinham meio que salvado a Hering das estratégias de varejo, né? Tinha uma estratégia da Hering dela ser dona das lojas a nível nacional, e teve um pessoal disruptivo que chegou, não, a gente não pode ser nós os donos das lojas, a gente tem que ser dono da indústria, a gente tem que vender franquia, é ali que a gente vai ganhar dinheiro. Isso. E aí com essas sacadas todas, eles foram pensando em e-commerce, foi crescendo, e depois eu sei que chega você nessa história que dá corpo na transformação digital da Hering, que consolida esta estratégia toda, que culminou daí sim com a venda da companhia Hering para o Grupo Soma, que agora virou Arezo, enfim, e que tem um dedo muito grande do Klaus também. Tudo tem ciclo, mas aí eu vou falar desse ciclo também. Vamos lá. Mas aí, tese de mestrado, legal, cara, comecei a bater nas empresas. Cara, tu estás passando por isso também. Comecei a bater nas empresas. Eu falei, cara, eu conheço um monte de gente, as pessoas não vão fechar a porta para mim. Sim, né? sempre vão com a porta aberta. Vão fechar a porta para ti. E vai para uma. Aí eu comecei a entender a maturidade nas empresas para falar de inovação. Eu pensei que era uma temática bacana, mas o que eu percebi nas empresas que eu bati? Assim, Klaus, aqui não tem nada de inovação. Ainda mais em tecnologia. Então, isso em 2013 e 2014, né? Eu falei, tá bom, próximo. E eu recebi, a única que me abriu as portas foi a Hering. Cheguei na Hering, fui bater um papo. Cara, tu tá com esse projeto? Que bacana, nós estamos rediscutindo o nosso modelo de inovação. Legal. Tu não quer entrar aqui e estudar a gente? Eu falei, se vocês permitirem, só tem um ponto. Eu falto toda quinta tarde e toda terça de manhã. Sabe como é que é o mestrado? Sim. Né? Então, assim, como é que vocês querem fazer? Não tem problema, podes ir pro teu mestrado. Cara, quando eu falei aquilo, eu falei, cara, mas ninguém aqui permite isso. Aqui todo mundo quer ver o funcionário 7 horas da manhã na empresa. A indústria. Não tem como fazer isso. Aí eu olhei pra cá, vocês estão falando sério? Eu falei, não, é isso mesmo. E não vamos tirar um centavo do teu salário.
a tua proficiência profissional, quer dizer, a tua propriedade intelectual, o teu desenvolvimento vai nos auxiliar a conhecer mais coisas aqui dentro. Esse tipo de visão da companhia Hering que me deixa assim impressionado. É. Não à toa que os caras são o que são até hoje, Klaus, mas vamos lá. Mas eu vou falar para ti, eu já falei em algumas empresas aqui. Vocês acham que eu não bati na porta das que eu já trabalhei? Bati? Tu acha que foi positivo? Tudo negativo. Sim. Né? Puta, aí eu falei, cara, vocês são diferenciados, obrigado pela oportunidade. Só tem um ponto, eles falaram assim. Tu já percebeu como é estigmatizada a questão da inovação, né, na região. Então, assim, eu não posso te dar um cargo de gerência, eu não posso... Que hoje eu acho ridículo isso, né? Porque, às vezes, aquilo que vale ouro, a gente não dá o devido valor. Eu falei, não tem problema, o que vocês querem? Tu vai ser um consultor nosso. Eu falei, não tem problema, né? Foi bom porque me abriu um cara fechado de tecnologia, de back-end, me abriu uma visão de novo de consultoria. Eles falaram bem assim, olha como o que tu já passou vale a pena. Não porque tu já trabalhou na Capgemini, tu sabe fazer consultoria. Então aquele passo lá foi importante. Exato. Aquele passo me ajudou aqui agora. Né? Quiçá que esse passo junto com o estudo é que deu um match. Se faltasse um dos dois, talvez não estaria. Sim. Né? E aí, dali pra frente foi história, porque eu levei muita sorte. Porque quando eu entrei em 13 para 14 lá, com o intuito de terminar o mestrado e estudar eles, eu pude estudar uma amostragem de mais de 600 colaboradores. Caramba, eles abriram Klaus. a porta. Eu tô arrependido de não ter ido lá agora com o meu projeto, de ter conversado com eles também lá. Não sei como seria hoje. Não sei como é que seria hoje. Mas eu consegui e com a chancela da diretoria. Então isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Claro que eu qualifiquei 240 respondentes, mas a amostragem minha era acima de 100. E eu não preciso nem dizer, o meu trabalho foi história. Hoje está já sendo citado por mais de 55 artigos. Isso que é o legal. E mais de 70 países já. Olha só, Klaus, que bacana. Então, cara, eu não divulgo muito isso, mas, cara, eu sei que isso só acontece com o tempo. Mas pensa que foi uma coisa de 2017 e 2018 que eu defendi. E que eu publiquei. E agora... São, na verdade, resultados intelectuais, né? Porque tu não ganha nada com isso. Mas, cara, foi um negócio muito bem... Pô, mas o que se ganha é esse reconhecimento, né? De você ter botado a tua marca na ciência, né? Na história. Então, eu sempre fui um cara de números. Então, para fechar só o assunto acadêmico, eu sempre fui um cara de números. E por que eu também estava na academia? E estava fazendo mestrado? Porque eu tinha a FGV nas costas. Desde 2010 sou professor da FGV. Olha só. A FGV assim, cara... Tua temática é inovação, tua temática é transformação digital hoje, né? Mas na época inovação tecnológica, tecnologia, pode fazer um mestrado nessa área. Aí eu falei, tranquilo, né? Mestrado de tecnologia deve estar um monte por aí, né? Não, é a administração, é isso e aquilo. Então eu tive que encaixar dentro daquele negócio, porque eu precisava chegar aqui e prestar ponta. Sim. Assim, ó, tô fazendo disso, né? Por fim deu tudo certo. Valeu a pena. E o legal, Klaus, olha só, cara, você fez o mestrado. Cara, olha a escola que tem, né? O Edmar da Rovitex, acho que foi na mesma época que a tua, da tua dissertação. Então a gente vê, pô, pessoal da ViaCred, fiquei impressionado. Quantas pessoas na ViaCred estão indo para a área acadêmica também e tal, Airlus, né? Então, cara, é o nosso ambiente todo aqui gerando ciência, gerando... Não, sensacional. E aí, cara, para fechar o tema acadêmico... até hoje eu recebo proposta para escrever artigos internacionais em conjunto. Cara, o pessoal esse tempo atrás um americano me ligou, falou, cara, gostei muito da tua exposição estatística. Tu não quer fazer comigo? Cara, eu também, sei lá, infelizmente no Brasil não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Então, cara, também para fazer meia boca não dá, né? Então não funciona. Mas o meu artigo super bacana, eu realmente estudei o modelo de equações estruturais. Eu realmente fui a fundo. E posso dizer que tive professores muito bons em modelagem. Tu teve o Giancarlo, meu co-orientador. É isso. Então isso ajudou bastante a fazer artigos bacanas, mas não funcionaria se eu não tivesse a amostragem de 600 pessoas. Olha só, eu não tô conseguindo... Olha, eu tô penando, cara, tô com 150, tá? E olha, Klaus, que eu tenho uma capilaridade forte aí com as ACIs, né? Com as associações empresariais aqui, tá difícil, tá? É uma pena, isso é um recado, acho que para todo mundo. Auxiliem essas pessoas, vocês estão evoluindo a propriedade intelectual da cidade de vocês.
Não só da cidade, da região toda. Isso, né? esses caras ensinam outras pessoas. É. E a gente precisa levar a propriedade intelectual. Na Europa, os filhos já são educados desde criança a fazer mestrado, não é fazer só faculdade e MBA. Tem que ter MBA, um que para eles mestrado é acadêmico, né? pós-graduação, é mestrado. Eles falam assim, ó, se bobear, vai direto pro mestrado. Lá eles têm uma facilidade, Klaus, eles podem ir direto pro doutorado. Sim. Eles têm essa facilidade, né? Todos Sim. os países de língua saxônica. Vou de falar um dado que é real. Índia tem para lá de 1 bilhão e tem 250 milhões de pessoas mestrandas, mestres ou doutores. Uhum. Eles têm a população do Brasil, Que são mestres e doutores. Então, vocês acham qual é o primeiro país em desenvolvimento que vai decolar? Né? Então, isso é um legado bacana para mim, porque isso agora começa a entrar na minha família. Então, é uma coisa que eu ponho na cabeça da minha filha. Eu também, meus filhos também, eles estão já ligados assim. Meu pai fez mestrado, como é que funciona, o que é e tal. Então, aí fecha o parênteses aqui do mestrado. E aí entrei na Ering. Pô, cara. E aí entrei numa Ering com uma equipe de 6, 7 pessoas. Enalteci algumas pessoas aqui que me ajudaram muito, o Marcial da Costa, o próprio Sandro Bertotti, que estava comigo. Também consultor. O Sandro, parceiraço, né? Então, até hoje a gente tem trabalho juntos, né? Mas assim, os caras que acreditaram no projeto, que defenderam junto. O próprio Ronaldo Loz, né? Os caras que defenderam bastante. Depois Edson Amaro. Tem uma galera assim, o próprio seu Fábio Hering, o próprio Thiago depois Hering também. Desculpa te interromper de novo. O seu Fábio Hering saiu da operação, né? Agora quem tá tocando é o Thiago, né? Sim. Thiago Hering o tá Thiago tocando. é o filho mesmo, né? Então ali, cara, foi uma oportunidade de ouro, porque eu entrei, primeira coisa que eu botei em pauta é commerce. Vamos trabalhar commerce junto. O próprio Rubem Razões trabalhou com a gente também. Então, começamos a trabalhar commerce juntos. Cara, a gente pegou commerce ali com cifras, assim, de nada por ano. Assim, commerce não era expressivo, os outros canais eram expressivos, né? E nessa trajetória toda, é só olhar os números da Ering aí publicados ano passado, nós estamos falando de perto de 500, 600 milhões de e-commerce, né? Então, cara, eu consegui passar. Como é gostoso tu tá dentro de uma operação com um time que tá trazendo inovação tecnológica e que aquilo dá resultado monetário. Sim. Cara, isso é uma coisa que eu nunca tinha vivido. Eu tinha passado em todos os outros, até na Bung e tudo, né? Mas eu não tinha vivido essa sensação. E na Ering a gente tinha essa sensação. De novo, Klaus, eu vou abrindo aqui mais um parênteses. O Klaus, ele foi responsável. Eu sei que teve uma mão muito forte tua nesse projeto. Mas, claro, tem todo também uma sacada do próprio Thiago Hering nisso, Klaus. Em 2019, eu nunca vou me esquecer disso. 2019, vocês começaram a querer fazer um foco maior no e-commerce da Hering. Precisamos vender mais em e-commerce, precisamos preparar mais o nosso e-commerce. Em 2019, isso, Klaus. E eu falo isso porque a gente viveu isso e a gente olhava com uma certa dúvida. Meu Deus, esses caras estão ficando maluco, cara. A Hering, beleza, tem uma cifra grande com e-commerce, mas vende muito nas multilojas. Tem aqui os representantes da Hering que passam nessas lojinhas das cidades e que vendem produto da Hering e tal, que se não me engano na época era coisa de 80% do faturamento da Hering estava na mão das revendas, dos revendedores. Do físico. Né? Do físico. E aí vinha o Klaus, vinha o Thiago Hering. Não, pessoal, agora a gente tem que estar preparado para vender por e-commerce. E a gente, cara, ninguém tinha noção do porquê disso. E um ano depois, março de 2020, a gente começou a sentir que veio uma pandemia e que a companhia Hering simplesmente surfou e vendeu muito no e-commerce porque estava com tudo muito bem preparado. Eu gostaria que você comentasse comigo. Isso é um fato histórico, cara. Para mim... por isso que eu falo um pouco da trajetória. Eu nunca me esqueço. Pode perguntar isso para todo mundo que estava lá dentro. Em 2014, 15, quando eu comecei os projetos de omnicanalidade, cara, eu fiz 70 apresentações para os executivos. Cara, eu nunca me esqueço. Eu pegava os mesmos slides e mudava ele com mais coisa e incrementava. Nunca é fácil. Só tu não pode desistir. A maioria das pessoas desistem na segunda, terceira abordagem. Cara, eu passei 6 meses apresentando o projeto, o que faria sentido. E eu entendo o lado do sócio majoritário, dos sócios, das pessoas que investem nisso. Porque é como você viu, ninguém acredita.
né? Só que a Hering tinha uma prerrogativa que ela sempre foi uma empresa de apostas em negócios. É só ver os vários negócios que ela desencadeou. A própria Bung, A se tu própria olhar, Bung. Ceval, Ceval, né? se for Era Hering. ver Ailos, Via Secred, Cred, né? Viacred, se for ver a própria A Cooper, a a Cooper, farmácias isso. e E eu tive a supermercado. sorte de pegar o digital. Por isso que eu falo que é sorte. Eu entrei na hora certa, no lugar certo. E com as atribuições certas, porque eu também me preparei para aquilo, Sim, né? estava preparado Isso. para a Me oportunidade. deu um frio sobre tecnologia, eu conheço tudo, conhecia muito. Então me deu um frio na barriga sobre digital. Cara, eu fui para a sala de aula aprender o que que é growth, o que que é trabalhar impulsionamento, trabalhar ADS, trabalhar isso, tinha que aprender. Cara, ali tem uma parte da grana. Integrações com Marketplace, tive que aprender tudo, Mercado Livre, Shopee, Shein, tudo. Se não, não faz. Omnicanalidade, os principais softwares de PDV, como integrar, o que fazer, como funcionar, por que que um showrooming dá tanta atratividade. Eu vou explicar um pouco as modalidades de Omni, acho que é importante, né? Uhum. E até chegar no B2B. Por que que eu não posso ter um B2B commerce? Que essa é uma grande falácia do mercado hoje, que é onde eu dou assessoria nas empresas hoje. O grande ouro nas empresas, eu vou falar um pouco de números gerais. Apenas 13% das empresas hoje no Brasil, dos negócios no Brasil, para não falar empresas, porque tem muito negócio informal, 13% dos negócios informal tem alguma coisa digital. Uhum. Cara, se dobrar não dá conta de profissional. Sim. Hoje já não dá conta. Hoje Se já não dá dobrar, conta. não dá conta. Uhum. E se dobrar, só fica 30%. Ainda fica 70% de fora. Só que a gente está num mundo indo para inteligência artificial. Então agora eu falo um pouco de choque de eras. E que legal que eu fui estudar mestrado de inovação, porque agora entendi quando o Hofstede falava do choque de eras. Hofstede. Hofstede, que é o muito cara bom. americano que mostrou isso. Eu gosto muito da linha de Hofstede ligado com a estratégia de Mitzenberg. Uhum. Mitzenberg tem uma visão que o Safari da Estratégia, esse livro todo mundo devia ler, né? Porque ele fala sobre as dimensões da estratégia, que a gente acha que só tem porter, né? Que só tem vantagem cara. competitiva. Exato, é muito Mas, além, cara. É não. só uma. Mas nós temos 10 É um diferentes. prisma que Isso aí, se abre. e nós temos duas abordagens, né? A abordagem que ela é deliberada e a estratégia que ela vem de baixo para cima, que é a emergente. Isso. Aí Mitzenberg estuda a emergente. Emergente. Que eu entendi a Ering como uma estratégia emergente, né? E hoje a gente está numa era de estratégia emergente, não mais deliberada. Não é o cara de cima para baixo, sem conhecimento de mestrado e de nada, que decide o que tem que fazer. É isso. É um grupo de pessoas com intelectualidade de baixo para cima que transforma a empresa, né? Que é a estratégia emergente. Então, o que eu queria dizer para ti é o seguinte: esse choque de eras aconteceu comigo. Eu sou um exemplo de uma transição analógica para digital. Eu podia ser um industriário, que nem meu pai, lá nos anos 90. Auditor, eu podia ter feito um concurso da Receita Federal e tá Virar hoje... auditor da Receita. Que era para ser isso. Bacana. Não, eu caí num negócio, meu pai sempre falava, faz aquilo que tu gosta. Pô, gostei de codar, entrei. Mas a faculdade não combina. Dane-se, agora já foi. Mas eu tive o discernimento, e isso não foi meu pai que falava, isso meu tio, que já estudava, falava. Não é o teu primeiro estudo que vai valer alguma coisa. É o que vem depois. Olha só. Né? Então, tu tem que começar uma coisa e terminar. Porque hoje, eu vou falar sério, as nossas jornadas de universidade, 5 anos, 4 anos, é muito tempo. Tu não precisa de tudo isso. Hoje virou um comércio até. É mais para a pessoa ficar ali e... Pagando a mensalidade. O certo era virar 2 anos, como é o mercado americano, 2 a 3 anos. Dali para frente, o cara já vai mestrado, MBA, a coisa já anda. Uhum. Né? É uma coisa vinculada em conhecimento técnico com universidade. Que uma grande crítica minha das universidades no Brasil é isso. Quando é que vai ligar a universidade com o mundo, mercado, com o mundo né? empreendedor? Isso. Quando é que as coisas vão realmente se conectar? Né? A gente parar desse negócio de na administração acontece isso, só a universidade estudar um empreendedor. Sim. Porque a administração é estudar um empreendedor. Exato, cara, exato. Klaus, isso é um negócio que me assusta um pouco. Cara, só as universidades é que tem o papel realmente de estudar mercado e as empresas, cara. Por que as empresas não tentam... vamos ter uma outra óptica em cima do nosso mercado consumidor. Mas eu ainda acho que a Hering é meio precursora de ter um estudo diferenciado só do pelo mercado. acesso que eles me deram. Exato. Depois esse estudo
Esse estudo que eu fiz na universidade, depois a conclusão dele, eles só me pediram um negócio. Primeiro lugar que tu vai apresentar o resultado é aqui. Caramba, Então, eu meu. não cheguei Que nem a legal, apresentar cara. na bancada da FURB. Foi lá na Lá Ering. primeiro. Que legal, cara. Então, eu apresentei para eles, mostrei, conectou muito com o que eles estavam pensando, Aham. né? Só que naquele momento eu entendi que eles tinham que fazer uma inferência e entender o que faz sentido eles fazerem. Não fizeram nenhum comentário, nada, mas foi um estudo para eles, Entendi. né? Foi um investimento para a Ering. Isso. Então, acho que é importante para ter uma reflexão. Então, eu tenho que agradecer aos gerentes de RH, diretoria de RH, todo mundo. Fantástico, Foi, cara. foi muito bom. Por que não tive essa ideia, né, cara, de fazer atrelado já uma Ering? Então, foi muito legal. E aí, o choque de eras. Aí tu entende, analógico, o meu susto de sair primeiro de ruptura da Karsten ali do modelo mais analógico para um modelo louco de mundial que é a Bung, de uma forma geral, Capgemini Bung. Que é vender Isso. exportação total, né, eles, cara? é muito bom porque eles são no play direto. O negócio é correr. Aham. Né? Então foi muito bom isso. Porque eu vinha de um modelo paradão, indústria. Então fui para um modelo meio que o food é meio indústria, mas é varejo. Isso me preparou para outro momento. E me preparou para o digital. Porque quando eu fui para o digital, lembra daquele susto de sair do mainframe e ir para o gráfico? Aí quando eu fui para HTML... Foi mais um choque. Mais um choque. Mas aí eu aprendi uma coisa na minha vida. O multifoco. Pô, mas eu sou um cara de back-end. Por que eu vou olhar para front? Não, eu comecei a ter que estudar front. Eu preciso estudar várias frentes. Eu preciso estar antenado em várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo em paralelo. Eu não gosto. Não sou um cara de design. Se tu me der uma caneta, minha letra é horrível. Aham. Não adianta, cara. Não, tem alguma coisa que não consigo. Mas eu estudo e faço um esforço para fazer. E hoje, por bizarrice que fosse, hoje eu sou um cara que ensina usabilidade. Caramba, olha só, que cara, louco. que doideira. Um cara de back-end que ensina usabilidade. Aham. Isso é um exemplo de que a gente tem capacidade e inteligência. A gente não pode ter preguiça. As pessoas têm preguiça. Eu ia te fazer uma pergunta, Klaus, fugindo de todo o foco de tecnologia, enfim. Cara, a gente lida com muitas pessoas jovens, né? E isso é uma característica também da área de inovação, tecnologia. Cara, às vezes eu faço uma reflexão assim, o Klaus, se tirasse a geração, tipo assim, do Klaus, né? Cara, não tem mais a geração do Klaus dentro das empresas. Cara, os novos, será que iam dar conta do recado, cara? E o que ia vir, né? Eu faço essa reflexão, sabe, cara? Eu olho assim... Vai ser impactante o que eu vou te falar, e talvez até para todo mundo que vai ouvir. Mas a ignorância é uma benção. Isso é uma frase, eu não tenho que pegar de quem é, acho que é de um estudioso russo, inclusive. Depois eu fui entender um pouco o contexto disso. Se você perde referência ou quem já fez aquilo, não saber que aquilo existe é uma ignorância. Só que ela ao mesmo tempo é uma benção, que a pessoa vai achar que vai inventar a roda de novo para uma coisa que já foi inventada. Isso eu aprendi muito no mestrado. Tá fazendo doutorado? Não, doutorado não tenho coragem ainda, porque seria um mergulho... Eu também não, tá? Um mergulho grande, né? Não é por trauma, mas eu acho que como eu sou um cara meio CDF, eu ia pirar. Eu ia escolher, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro, né? Mas o que eu quero te dizer da ignorância é uma bênção, se tu não tem referência, essa tua pergunta não vai ser respondida. Tu não acha que falta? Eles não sabem que falta. Porque zerou tudo. E esse é o mal das empresas hoje. Eu vejo as empresas tendo um revés de propriedade intelectual. Muito revés de propriedade intelectual. Às vezes o dono seminal, que eu falo, que é o dono empreendedor, ele tá lá ainda, ele tem 70 anos, ele olha, os caras estão fazendo, desculpa a expressão, cagada, isso tudo já foi feito. Né? Só que ele tá indo embora. Na hora que a referência morre, quem tá aqui acha que tá abafando, que tá começando de novo. Na verdade, tu tá tendo um revés institucional, que eu falo, um revés de aprendizagem. Acho que o grande cerne das organizações hoje é entender as eras e trabalhar a aprendizagem organizacional, que a gente aprendeu tanto na universidade. Hoje a temática dentro de um mestrado que eu gostaria de fazer, o doutorado, é sobre aprendizagem organizacional. As pessoas, elas têm negócios muitas vezes que não prosperam porque elas perderam as referências, as propriedades intelectuais que elas tinham. Caramba, Klaus.
E um estudo será, né? Agora, vamos lá, vamos imaginar, né? Cara, e um estudo assim, sei lá, em Santa Catarina, né? Eu ainda acho que a gente tem uma realidade diferente, por exemplo, de Sem São Paulo, dúvida, né? É sem uma dúvida. outra realidade. Mas é o que a gente vê no cotidiano. Se a gente tá vendo isso agora aqui, imagina em São Paulo, como já deve estar É, pior, né? é. Provavelmente o cenário. Por isso que as empresas oxigenam gente achando que vai. E às vezes funciona muito bem de trazer um cara com outra propriedade intelectual, uma outra pessoa, homem e mulher, né, com outra propriedade intelectual, para trazer essas pessoas que deixaram a propriedade cair. Opa, vamos trazer o pessoal para outro patamar, vamos subir. Então, hoje a oxigenação faz sentido nas organizações por conta disso. Mas esse parênteses todos que eu estou te fazendo de choque de eras é o seguinte, que agora vamos chegar naquela colocação sobre como é que eu vejo o mundo hoje, né? E isso estudei muito em empreendedorismo, né, dentro do mestrado. Enfim, nós temos uma questão cultural no Brasil que a gente empreende por necessidade. Uhum. A gente não empreende por plano, por projeto, por oportunidade. Se a gente for para o mercado americano, eles empreendem por oportunidade. Exato. Isso tem uma Exato. diferença enorme, tá? Por quê? Aqui é o seguinte, eu vou dar o contexto do canal digital. Gente, e-commerce hoje, 13% só da pizza. Você é 13% e o Mercado Livre faz o que ele está fazendo? É o seguinte, o que eu escuto muito das empresas, daqui a pouco o Mercado Livre toma mais uma parte do meu share. Não duvido. Não duvido. O que eu falo é o seguinte, quando você vai se coçar para o digital? Quando você vai sair da estatística dos 70%, dos 80%, dos 90% e você vai entrar dentro dos 13%? Ah, então vamos lá, vamos correr. Pronto, empreender por necessidade. Sim. Vamos correr. Beleza. O correr do brasileiro, peraí, mas em 2 meses já vai dar resultado, né? Cara, é como qualquer outro business. É 36, 48 meses. É outro. Mas, cara, eu não tenho mais tempo. Cara, eu sei que tu tá empreendendo por necessidade. Eu entendo o teu lado. Só que melhor isso é do que tu desaparecer. Uhum. Ou tu se reempreende digitalmente, ou tu vai ter dificuldade. Não é que tu vai perder share. Não é que tu vai perder faturamento, tu vai perder share. Só que perder share, se eu faturo 100 e eu perco 20 mil, é 80. Mas os custos aumentam. Esse 80 não paga a tua margem do ano que vem. Exato. Não pagando a margem, tu tá no 0 a 0. Tu tá no 0 a 0, tu já desespera. Tu vai financiar banco, o que tu vai fazer? Então, hoje, você tem que entender que existe um novo share de canal no mercado chamado digital. Então, brasileiros, vamos aumentar essa pizza. Exato. Tem que aumentar essa pizza. O digital tá aí. O mercado, desculpa, eu gosto de fazer essa contextualização. Por que o Klaus fala de aumentar essa pizza? O mercado todo ano é como se fosse uma pizza vindo para a mesa. Todo ano chega, né? É isso. Vem uma pizza aqui para a mesa. E as empresas, né? O mercado, enfim, vai pegar suas fatias. E aí eu tenho a oportunidade de ter aquela pizza que tem, vamos lá, 100 pedaços. Qual o percentual que eu vou ter desses 100 pedaços para mim, né? Vou ter 2 pedacinhos e tal. Então eu preciso correr atrás dessa pizza. O pessoal da Hering falava que a laranja é a mesma. Exato. A laranja é a mesma. Tem que ver que pedaço da laranja tu vai pegar. Exato. É isso aí. Só que às vezes a laranja tá mais amarela, mais verde. Então, que tu se preparou por o quê? Né? Qual pedaço da laranja? Cada uma muda. Tem um colega nosso, Klaus, o Edmar, lá da Rovitex, diretor-geral da Rovitex, ele fala em digital. Ele fala muito disso, né? E talvez ele fez uma visita. Todo ano ele vai para o NRF. Lá em Nova York. E do ano passado, o tema principal era o tal do digital, né? Você acha que o digital vem para meio que mesclar ou talvez facilitar o pessoal que está demorando muito para sair do físico para se encaixar de uma forma, uma forma mais tranquila no digital? Olha, tem algumas coisas que eu me surpreendi. A omnicanalidade nada mais é que a união do digital com o físico. Isso se chama phygital, né? Que o conceito omni é tudo. É como se você não tivesse concorrência de canais, é tudo. Isso é omni. Então, quando você pega um contexto de Hering, por exemplo, que tem multimarcas, né? Que é o contexto de vender para CNPJ, vender para uma loja. Isso. Quando você pega a franquia, que é o contexto de você ter parceiros de negócio que tem suas lojas. Quando você pega a loja própria, que é a própria Hering com as suas lojas. Exato. Ela mesma monta a loja. Exato. Quando você pega o marketplace, que é
teu Mercado Livre vendendo também teu produto. E quando você pega, eu botei para o final de propósito, quando você pega o seu e-commerce e seu app como um canal, isso tudo são 5 canais, né? O omni, o tudo significa o consumidor decidir por onde ele entra. Mas dependendo de onde ele entra, a união do estoque desses canais faz todos eles ganharem. Porque mesmo que eu entrando por um canal multimarcas, eu não tendo o produto, eu posso pegar ele de outro canal. Tá? Perfeito, perfeito. Isso parece simples, mas não é. Tem uma briga sobre canais? Tem. Mas existe uma questão de cultura. Então, o legal da Hering, a Hering preparou essa cultura. Sim. Para essa ligação entre canais. Porque tu tem que preparar a tua indústria, né? O teu estoque, a gestão de estoque. Como é que tu vai fazer gestão de estoque para vender em 5 coisas diferentes? E outra, tu concorda que isso é um protocolo de intermediação? Claro. Quer dizer, eu entrei na tua loja, você não tem, o e-commerce entra. Os dois têm que ganhar. Exato. Peraí, o cara da loja, poxa, eu tô procurando aqui uma camisa, aquela com a estampa, né, bem basiquinha assim e tal. Tem que ser tamanho M. Ah, peraí, não tem aqui na loja, no meu estoque, mas peraí, já vamos ver. É engraçado, porque... Quanto tempo demora para a indústria produzir isso para mim e tal? Tem que ter ali alguma... É engraçado, porque nessa época, quando a gente discutia sobre essas coisas, o pessoal sempre falava, o mais difícil vai ser aculturar as pessoas, porque a tecnologia é de menos. Eu falei, não, a tecnologia para fazer isso deu trampo pra cacete para fazer isso. Não, não é simples não. Hoje eu tenho orgulho porque a equipe toda que trabalhou nisso são meus amigos até hoje. Foi assim um legado sensacional. Sensacional. Só que na época eu falava, não, vai dar trampo pra cultura e vai dar trampo pra tecnologia. Sim. Então, assim, o que era o legal da Hering foi assim, não, cara, faz parte do nosso propósito, nós queremos fazer. Que legal. Cara, e eu tinha muito medo, que isso é uma outra coisa no Brasil muito forte, o voo de galinha. Sim. Vamos começar, anima todo mundo, esquenta os motores. Exatamente. Primeiro buraquinho com um pouquinho de lama que entra, para tudo, volta, dá rollback, isso aí não vai funcionar, pedra. Não vou dizer que numa trajetória dessa, cara, também não aconteceu isso. Tem os apoiadores, tem os haters, tem os dois lados. Mas, cara, com consistência. Não, vamos. E os números estão aí e os números também, os investimentos na época estão aí para dizer. Hoje não estou mais lá, hoje eu já estou em outras coisas, estou em consultoria de forma geral e também na universidade. Então toda essa maturação com o mestrado me ajudou na FGV a falar sobre 4 temáticas muito legais que os alunos adoram. Né? Professor, de quais temáticas? Vamos lá. Primeira temática, tecnologia. Certo. E aí quando eu falo tecnologia, por que ser um CTO? O que faz um CTO? Então é engraçado, porque os caras entram lá, o que vocês faziam? O que é o dia a dia? Às vezes eu sou um pouco cobrado assim, mas tu não tá mais atuando como CTO. Eu falei, não tô, mas eu acho que, cara... A qualquer momento isso pode mudar. Não só isso, eu falo o seguinte, eu fiquei na galera dos 13% aqui. Na galera que montou, que fez uma grande transformação de CTO para um momento com CDO. Então, o digital com tecnologia. E a gente meio que trabalhava negócio e tecnologia junto. Certo. Fisicamente, inclusive. Não tinha mais barreira. E depois, até depois da pandemia, 100% no home office. Olha que louco, eu tinha 100% uma equipes grandes no home office de negócio e tecnologia junto. Né? A gente viveu isso e a gente tem um orgulho enorme de ter feito parte dessa história, Klaus, lá da Hering. A gente tem um orgulho enorme, tá? Legal. Marcou a nossa vida. Inclusive, eu atuei diretamente contigo lá. Eu trabalhei lá dentro, eu fui lá dentro, botar a mão em código-fonte e ajudar lá, né? Para tracionar o aplicativo de força de vendas né, da Hering. Então, cara, eu tenho um orgulho enorme. Não, tem tantos. Se a gente for falar das histórias dos produtos entregues, então, a gente fez uma transição, minha última experiência, por isso que eu ensino isso como tecnologia e CTO. Minha última experiência, assim, acabe com o ego. Você não precisa ser um CEO tradicional, sentar dentro de uma cadeira, dentro de um CPD, desculpa a expressão forte, né? Com um monte de gente na sua frente para você cuidar de hardware, né? E muitas vezes de data center. Não, vá até o negócio, monte o negócio e trabalhe o conceito de produto digital. Né? E aí com isso nasceu uma outra coisa que eu dou no FGV, que também são chamadas gestões de tecnologias digitais, que, entre parênteses, é gestão de produtos digitais. Perfeito. Tá? Gerir produto digital é diferente de gerir tecnologia. Gerir tecnologia é assim, abra um chamado
e me diga o que você quer. Eu vou muitas vezes trabalhar recursos externos e internos para entregar isso para o meu usuário, que é o cliente. Desculpa. Não, Meu usuário, que é o cliente. certo. Tá? Produto digital é diferente. O digital é assim, Klaus, tu és dono do app. O app é um canal. Ele é 150, 200 milhões por ano. É isso nossa meta. Uhum. Te vira. O que tu vai fazer não me interessa. Como Tá? que tu vai investir? Que produto tu vai comprar? Cara, o canal é teu, é 200 milhões ano. Aí tu já começa a gerir produto digital. Uhum. É diferente a forma de fazer. É uma união de um cara de negócio e tecnologia em prol de um produto. É engraçado que nesse tipo de treinamento aí vem cara de tecnologia e cara de negócio. Vem os dois. Do de tecnologia é mais cara de tecnologia. Aqui vem os dois. Esse é muito bom. Que eu faço exercícios com eles na fundação para eles entenderem o que é trabalhar uma squad de tecnologia. O pessoal fala em squad de tecnologia. Eu falo, não é squad de tecnologia, é squad de produto. De produto. Tu É tens um diferente. product owner, um dono de produto, e Isso. ali tu vais ter a equipe Tu atuando. compartilha recursos de infraestrutura fora, tu compartilha outras pessoas que te isso. ajudam. Tu trabalha um modelo waterfall inicialmente, de projeto começo e fim, por primeiro MVP, e depois disso tu trabalha evolução incremental de produto, que aí tu trabalha um modelo um pouco de lean office, um modelo um pouco mais espaçado de entrega de produto, e é escopo Perfeito. aberto, e o produto não acaba nunca, porque eu ganho dinheiro com o produto. O produto é meu. Então não tem como. É como se o produto fosse a indústria. Sim. É isso que é o produtos digitais, né? Então isso é muito legal. Outro que é um fortíssimo é a usabilidade. Esse eu tive que aprender muito. Porque como eu criei produtos digitais que deram resultado, a FGV veio assim, por que você não pode fazer usabilidade? Cara, vai me dizer que não está dando certo o produto que você botou lá. E tá dando certo mesmo. Mas aí eu fui muito aprender sobre usabilidade. E aí usabilidade vem muito designer. Vem muito essa galera assim, é bizarro hoje. E esses caras já acordaram. Cara, design ou a inteligência artificial vai fazer? Verdade. Eles falam assim, eu quero saber como eu vou fazer isso para ter usabilidade. Uhum. O tal do UX, UI, User Interface, User Experience. Isso, a questão do UX Writer, UX Reader, ou seja, não, a usabilidade, gente, a usabilidade, o que é o mundo automobilístico? Virou usabilidade? Exato. Ninguém mais compra motor. O cara entra no carro para ter um carro. Exato. Mas eu sou da época de ter um carro, eu tenho um Opala, pô. Exato. Isso era ter um carro, né? Hoje em dia não é mais assim, é usabilidade. Olha como a matéria de usabilidade ficou forte, né? E para que eu mais gosto que hoje, aí eu pego já gente mais madura e forte, que é a transformação digital. Porque aí eu falo os cases, o que eu já passei, né? Eu falo sobre isso e falo para eles, e é uma coisa que eu queria falar aqui, que eu falo com o momento da indústria. Gente, o que eu tenho para dizer é assim, se 13% da pizza tem alguma coisa digital, significa que, vamos lá, para ficar fácil a conta, 70% ainda, será que eu vou fazer digital? O problema é que esse 70% hoje, isso acontece, eu vejo aqui nessa região, esse 70% tá com medo da inteligência artificial. Só que não dá para dar um jump, não dá para dar um pulo e ir lá para a inteligência artificial. Tem que sair do analógico, vai ter que ir pro digital e vai entrar em IA. Senão tu vai ficar brincando de IA. Uhum. A IA não vai te dar resultado como deveria. Então, eu acho, e eu vejo já isso acontecendo aqui, vai ser um negócio de empreender por necessidade, assim, parte da forte, inteligência artificial, forte, né? a questão da digitalização. A gente percebe isso já em alguns clientes, até de grande porte, Klaus. A gente percebe que tá todo mundo meio perdido. Né? Como é que eu vou encaixar IA no meu negócio? Tu não tem nem digital ainda. Né? Tu não tem nem digital ainda. Não tem nem digital ainda, tu tá lá na época da indústria ainda, cara. Como é que tu quer dar espaço? Não, porque tu fala, ela faz. Ela vai fazer o teu digital de graça? Sim, nada? Não é assim que vai funcionar. Uhum. Né? Então, esse é o momento que eu vejo hoje aqui. Mas o que eu vejo também como um momento? Muitos boards de companhias aqui na região trazendo gente para a temática de transformação digital. Eles realmente estão preocupados com isso, estão enxergando isso. Por outro lado, eles estão também assim, puxa,
mais um negócio. A situação não é também das melhores da economia mundial, para não falar do Brasil, da economia como um todo, global, global. E assim, agora chegou essa vontade. Eu falei, nunca é no momento certo. Klaus, Os caras que fazem o momento certo, eu tenho que tirar o chapéu para a Ering, por exemplo. Ela lá em 13, timing. 14 pensou. Mas tu entendeu que a cultura era uma coisa que ela já fazia? E nos anos 90 ela fez franquia, depois Sim, ela fez exato. isso, ela fez aquilo. Na verdade, agora eu volto no meu ponto. Eu levei sorte. Eu tava no lugar certo, na hora certa. Eu vou te falar porque que alguém não. ia fazer. Não, eu vou te falar que não. Né? Tu não levou sorte. Tu, cara, teve competência. Tu se preparou para a oportunidade. Né, Cláudio? E, cara, ô Liza, como é que nós estamos aí de tempo? Quantos minutos deu? 1 hora já? Meu Deus. Klaus, já lesse o livro Axiomas de Zurique? Não. Cara, lá tem um contexto muito legal que bate com o que você falou da Hering. Que os alemães, geralmente, eles têm uma parte do negócio deles que eles deixam sempre preparado para apostas. Os alemães, os europeus, né? O suíço, o austríaco, o alemão, ali aquela região. Não sabia disso. Eles são muito bons em apostar os negócios deles, né? Não é aposta desportiva nesse sentido, mas em fazer apostas nos negócios deles. E eu acredito muito que a Hering tem disso, tem desse percentual cultura. lá, essa cultura de fazer as apostas. Por isso teve esse momento lá 2014. Cara, para mim 2019 foi fantástico, porque eles apostaram muito que eles iam ficar algum tempo dependendo de e-commerce. E pode ter certeza, Klaus, eu acho que em algum momento tá tendo uma aposta muito grande, porque tudo caminha daqui os próximos anos da gente ter um cenário de guerra global de novo. A gente tá caminhando, né? Provavelmente daqui a 5, 6 anos a gente vai vivenciar isso, Klaus. E tu consegues tentar fazer algum tipo de leitura do que vai ser a próxima ponte, né, o próximo pulo do gato? A gente falou de inteligência artificial, né? O que você vê de tendência para os próximos 5, 6 anos para as empresas se prepararem para pegarem aí uma onda, surfarem numa onda que vai vir muito grande aí? Legal isso, porque na transformação digital, usabilidade, tudo coisa hype, né? Exato, já percebeu, né? Exato. Todos eles perguntam no final, e o senhor acha que vai acontecer o quê com o daqui mundo, pra né? frente, Eu falei, cara? olha, eu nunca acertei em nada. Eu falei, tudo que eu previ, eu sempre me moldei. Aliás, a ideia de Charles Darwin é sensacional para mim, sempre aconteceu. Você se adapta às mudanças, você não necessariamente gera mudança, né? Você direciona. Cara, mas se eu fosse fazer uma aposta humilde, eu acho que IA vai transformar. IA vai fazer o seguinte, do meu ponto de vista, e já está fazendo. Agora eu vou linkar, foi igual a tua pergunta, com no code. Eu lá no início, e é bem forte isso. Lá no início, nos anos 90, já tinha low code, Genexus. O que era isso, pessoal? A gente dava instrução escrita para um determinado software e ele gerava a aplicação para a gente, o programa ou o sistema para a gente usar. Isso ele fazia já nos anos 90, né? Depois morreu, não deu certo, foi para cima. Apesar que a comunidade de Genexus sempre foi grande, né? Muita gente ficou nisso e não apostou. Eu fui um cara que eu sempre fui curioso, mas eu falei, cara, eu como hard code aqui, eu sou mais, desculpa a expressão, mais foda que esses caras. Eu faço muito melhor. E eu falava assim, tô fazendo melhor que o robô. Sou foda. Hoje eu testei já algumas ferramentas, porque eu sou professor e eu quero botar um pouco na temática, principalmente de transformação digital. Seria legal muito na matéria de transformação digital eu colocar uma ferramenta de low code. Eu estou conversando com algumas empresas para isso, para o cara botar certas instruções e gerar um app. Eu vou dizer para eles, hoje tu tem uma ideação de um app, em 10 cliques tu gera um app. E eu já tô quase chegando lá. Caramba, é fantástico. Pelas ferramentas que eu tô testando. Eu mesmo tô testando e eu sou um cara de hardcode, então eu tenho como testar. Ainda tem detalhezinhos com banco de dados. Tem que gerar o banco fora, depois colocar dentro. Então eu falei pros caras assim, cara, essa galera não conhece banco. Não sei se você me entendeu. Eu quero um no-code que o cara de negócio faz sua própria aplicação. Tá? Estamos chegando lá. O cara tá quase terminando. Aí eu falei, com isso nós vamos gerar. Aí o pessoal às vezes me pergunta, mas para que isso, professor? Eu falei, gente, outro dado estatístico, porque eu estudo isso. 1000 apps são publicados na App Store por dia. Caramba, Klaus. São 1000 por dia. Vocês sabem o que é publicar um app? Não é assim publicar um app. Você tem que fazer um test drive dele.
Você põe para você fazer um teste inicial. Você faz a homologação, ele passa por uma avaliação A interna loja da tem que... Apple, É isso mesmo. né? É isso mesmo. Eu tô falando publicação mesmo, que foi aceita, 1.000 por dia. Eu dou usabilidade. Eu já devo ter pego mais de 200 alunos, 300 alunos em usabilidade. Desses eu já aproveitei mais de 70 apps. Caramba. Que eu falo assim, cara, já inventaram tudo. Não, os caras inventaram coisa que eu não imaginava. Então tem muita coisa de inovação. Então a gente está indo por uma linha de inovação, no meu ponto de vista, que o cara vai realmente falar e a IA vai criar. Uhum. Vai chegar uma hora que a IA vai ficar esperta que tu não vai mais pedir para criar. Vai ser meio search, assim, ou falo, eu preciso de uma coisa que resolve isso. Se não tem, ela cria na hora. E aquilo fica usável para todo mundo. Dali para frente, como é que vai ser nossas relações de negócios, trabalho, etc., já não sei mais. Ô, Klaus, eu ia te fazer uma... Só pra gente filosofar, né? Você não acha que é só uma parcela da comunidade científica ou da comunidade empresarial que tem essa noção e vai saber usar dessa forma? Como é que é a tua visão a respeito disso? Ai, cara, na hora que isso acontecer, lembra aquele efeito que eu falei que tem gente que tá aqui no industrial, É, exato. vai dar um saracutico nessa galera, isso vai Vão dar... ter que passar pro digital, Tal. vão E, ter cara, eu sinceramente, alguma coisa vai acontecer ali. Eu tenho uma preocupação daí com gente com proficiência para fazer isso. Uhum. Porque ou o cara tá hype demais e tá nas novas e não entende esse industrial, ou vai ter que ter um cara aqui no meio que faz essa passagem de bastão e vai ter que ajudar. Acho que aqui vai ter uma demanda muito grande, Uhum. tá? Eu sei que a gente não tá num momento fácil, eu sei que economia, tudo, mundo, parece que dá um momento assim, pô, parece que ninguém quer nada, Uhum. né? Mas o cara hype no mundo é Estados Unidos. Os Estados Unidos não tá parando com a criação de tecnologia. E tem uma concorrência muito forte É, com a China. Tá exato. rolando, né? China e o maior propriedade intelectual dos Estados Unidos é a Índia. Índia, E a exato. Índia não para de formar gente foda, vamos dizer assim, continua gerando. E o indiano quer gerar propriedade intelectual e serviço pro americano. Uhum. A Índia gera mais manufaturados e produtos pro americano. É louco? Um é mais produto e tecnologia, físico, e a outra é mais know-how e serviço. Só que esses dois estão a serviço dos Estados Unidos também. E os Estados Unidos não para de crescer. Não para por quê? Porque o homem mais rico fica cada vez mais rico. Elon Musk cada vez cresce mais, Jeff Bezos cada vez cresce mais, Bill Gates cada vez cresce mais, porque eles não param de produzir, no fim do dia, aprendizagem organizacional e propriedade intelectual. Elas andam paralelo, gerando desempenho organizacional, gerando Isso. inovação, gerando... No fim do dia, isso eu tenho que tirar o chapéu para os americanos. É uma nação que nasceu para isso. Sim. Eu sempre falo, a nação protegida mundial e com maior contexto espiritual é a região de Israel. São Israel é realmente a população santa, né? Então são os escolhidos, né? Por outro lado, a população intelectual e de inteligência cognitiva, né, é americana. Eu tenho, cara, agora estamos filosofando. Eu tenho ainda uma outra teoria. Eu estudei um pouquinho a respeito da inteligência artificial, Klaus, e tudo remete sempre à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que teve vamos dizer assim, é uma história que ela vem desde a Grécia Antiga. Já tem ideias, né, de, por exemplo, do robô, daquele Colosso de Rhodes. A ideia é que ele fosse um robô de bronze que matasse os inimigos de Atenas ali para proteger a Grécia, né? Mas sempre teve a Alemanha nesse contexto da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial. E aqui eu vou fazer a menção a Gottfried Leibniz. Ele foi um saxão luterano e ele pensou numa máquina, um estilo um computador, e que depois da ideia do que ele desenvolveu, se criou uma calculadora, e aí se pensou também em linguagens de programação e tudo mais, até chegar numa máquina que ela foi feita, Klaus, ela foi inspirada nos ensinos, nas ideias de Leibniz, que foi a Enigma. Sabe o que foi a Enigma, né? A Enigma foi uma máquina pequenininha, parecia uma máquina de escrever, que os alemães utilizavam de forma portátil para se comunicar com o servidor
em 1939, 1940, que recebia as informações aonde os submarinos deveriam atacar, onde é que estavam as embarcações que eles deveriam atacar. Se eu não me engano, tem até um filme disso. Tem, que foi o... Que eu Como é vi. que é o nome do... O Jogo da Imitação. Isso, eu vi esse filme. Que daí o que aconteceu? Essa maquininha pequena, que a gente dá pouca importância histórica, Virou o primeiro mainframe, os primeiros computadores. os primeiros computadores. Só que o que acontece, Klaus? Cara, uma maquininha pequena, entende? A gente está dando um foco pro Alan Turing, que criou a máquina de Turing. Sim. Só que foi uma máquina enorme, Que gigantérrima. foi o cara que foi o seminal da inteligência artificial. Exato. Né? Então, a minha visão é a seguinte, Klaus. A gente está olhando pro Alan Turing, beleza, com aquela parafernália enorme, e estamos esquecendo, opa, peraí, os alemães tinham uma maquininha pequenininha que fazia algo muito semelhante. Tá entendendo? Eu acho ainda, cara, que o grande centro da humanidade vai ser a Alemanha, vai sempre ser a Pode Alemanha, ser. e os Estados Unidos só é o que é por causa dos alemães que tiveram Se a gente que... for remeter à história, o interesse dos Estados Unidos não foi realmente resolver só a guerra. Foi pegar conhecimento dos foi alemães. pegar a propriedade intelectual. Exata E eu propriedade. tenho que tirar o chapéu pros caras, eles são bons nisso. São muito bons nisso. E geraram uma geração toda desses caras que têm propriedade intelectual. Então, Exato. eu acho que os alemães estão nos Estados Unidos. Exato. Então, É na a maior, verdade, é a maior comunidade É. alemã fora da Alemanha, é lá. É. É lá. Tanto que quando eu trabalhei na Capgemini, eu trabalhei com um americano. Aham. Tu tem que ver a afinidade que a gente tinha. Assim, nós Sim. aqui, nossa região aqui, tem muita afinidade com o americano. Sim, sim. A gente tem a É mesma incrível. cultura, direto, pé na lata. Aham. A gente tem a mesma O afinidade. alemão aqui de Pomerode, da região aqui, cara, eu recebi recentemente um americano aqui, né? A Liza vai se lembrar também. Cara, é uma afinidade incrível, tá? As nossas ideias, a minha esposa, ela ficava, meu Deus do céu, cara, é a mesma filosofia de vida, bate muito, sabe? Exatamente. Assim, a mesma família, Aham. integridade, O trabalho, como é a minha trabalhar. relação com o trabalho. Isso, é muito parecido. Então dava muito, muito certo, né? Não estou falando do resto do Brasil nesse sentido, mas eu só estou dizendo que a gente aqui culturalmente, essa nossa região tem bastante... Tem um fit grande cultural. Isso. E aí agora também, para falar um pouco do multifoco, professor, consultor, eu também estou no ramo imobiliário. Olha só. Eu sempre fui um investidor do ramo imobiliário. Então, puxa, eu comprei meu primeiro imóvel na praia em 2005 por R$ 42.000. E hoje eu estou permutando ele por 2 imóveis de 3 milhões cada um. Caramba, Klaus. Então, um pouco dessa história. É que o nosso litoral, é abençoado, né? É. Desculpa te fazer essa pergunta, em qual cidade? Eu estou em Porto Belo. Porto Belo. Né? Mas Itapema eu também tenho. Então, Porto Belo e Itapema. E aí, eu sempre fui um cara de análise, fazer muita análise, sempre gostei de análise. Eu sou um cara que gosta Estatístico, não é né? número, assim, eu gosto de fazer análise. Para mim, eu acho que eu sou um pouco, porque eu também sou cidadão alemão, né? Tenho Aham. dupla cidadania. E eu sou um pouco assim parece que o número fala comigo. Quando eu olho o número me encanta, me diz as coisas. Eu sou um cara de fazer muita análise. Que ferramenta usa? Excel mesmo. Eu faço muito algoritmo dentro do Excel com VBA para criar coisas. Eu sempre fui do cara de análise. E eu nunca trabalhei diretamente com análise, mas eu sempre gostei muito. E, cara, eu fui pro litoral trabalhar um pouco com essa mecânica e eu vi que a galera não faz análise. A galera vende um produto. Né, e deu. E eu comecei a entender o seguinte, cara, nós estamos falando de 400 construtoras, mais de 2.000 produtos. E fora que cada produto tem as suas unidades ainda, seus apartamentos. Sim. Então é muito imóvel, né? Mas isso é uma bolha, isso não vai dar certo, cara. Eu não vejo essa bolha. Não vejo essa bolha também. Eu sempre não consigo ver, né? Vende para o Brasil, vende para o mundo. Só que ninguém faz análise, né? E aí eu comecei a fazer um produto digital de análise de mercado para isso. Só, cara. E aí é um outro produto que eu comecei a ter prosperar também e fazer sentido. Então eu não quero ser no mercado imobiliário mais um que oferece um produto. Eu quero ser um cara que oferece a região e oferece o melhor produto. O produto que faz mais sentido, baseado numa análise. Eu posso errar, mas pelo menos o cara recebeu algo que tem algum estudo e tem algum fundamento. Né? Eu sempre falo, hoje eu entro nas empresas para dar consultoria, a pior coisa que tem nas empresas é que elas não fazem análise de negócio. Elas não analisam o que faz sentido e para que lado ir. Né? E isso é uma coisa que eu falei, agora que eu tenho a minha empresa, meu negócio, eu também não vou fazer. Eu vou ser mais um no meio desse oceano, que ninguém faz nada.
Aí eu comecei a fazer isso e começou a dar bastante certo. Então, uma coisa que hoje eu comecei a fazer. Hoje é diferente. O pessoal pergunta, o Klaus vai para dentro de uma empresa? Pode acontecer. Mas hoje eu prefiro trabalhar meus negócios e multifoco. Mas usar a minha experiência, unida principalmente à questão de dados e informações, que na verdade é o digital, em prol de um resultado. Perfeito. Esse é o grande propósito. E ter qualidade de vida. Eu acho que todo mundo, quando, né, da nossa área de tecnologia, assim, todo mundo chega num momento que começa a priorizar isso, né, Isso. Klaus? E, querendo ou não, a gente quer ter longevidade também, né? Não É. adianta. A vida é uma corrida, uma maratona, né, de muitos quilômetros e não uma corrida de 100 metros rasos. Essa maratona eu fiz bastante coisa que me deu uma casca, uma proficiência bacana. Uhum. Então eu prefiro hoje ensinar isso para as pessoas que precisam, me remunerar por isso. Bacana, continuar dando aula porque é uma coisa que eu gosto. Sim. É para ensinar pessoas que gostam daquilo. Isso me conecta com pessoas. E oxigena também, né? Isso. Mantém conectado um pouquinho com o mercado Isso. também, entender como é que tá vindo as pessoas do mercado. Isso me faz ler também, estudar coisas, porque os caras precisam saber de mais conteúdo. Aham. Então isso também é importante. E a questão dos negócios é meu ramo imobiliário e coisas que eu tenho que começar a fazer negócios. Né? Ô Klaus, desculpa, de novo vou te cortando aí. Mas assim, ó, hoje, Porto Belo, Itapema, se não me engano, é a maior valorização do Brasil hoje, metro quadrado mais valorizado, tá em Itapema, se não me engano, né? Em nível de, como é que seria o termo? Quem está valorizando mais, né? Anualmente. Anualmente, né? Mas Balneário Camboriú ainda é o O mais metro quadrado caro, mais alto. mais alto. Hoje eu faço assim, porque eu compro lá e também invisto e vendo, né? Trabalho como investimento. Hoje eu prefiro analisar por micro-região esse dado. O que é um micro-região para mim? Eu escrutino, desceu o Morro do Boi em Itapema, Sim. até no pedágio de Porto Belo, essa região toda eu dou uma escrutinada. Entendi. São realidades diferentes em cada grande macro local, né? Balneário Camboriú também é assim, se tu for ver. Mas a minha especialidade não está em Balneário Camboriú. Né? Eu já tô mais em Balneário, tá? Imagina. Mas é a mesma coisa. Mas eu vou fazer a analogia. Mas é engraçado, tá, Klaus? Desculpa. Cara, Balneário Camboriú é engraçado, porque acontece isso também, Klaus. Balneário Camboriú é um quadrante, né? O quadrante ao mar tem Barra Sul, Barra Norte, Isso. área central, e tem aqui segunda, terceira avenida, né? Avenida Brasil para terceira avenida, enfim. Então aí você, se você vai lá meio de bobo, sem estudar bem esse contexto, tem as praias agrestes aqui, Laranjeiras, Taquaras, tem a Praia dos Amores, Praia Brava ali. Se tu não estudar bem esse contexto, se tu for lá, eu tô com 100 mil reais para dar de entrada num apartamento e tal, e não estudar bem esse contexto, a tua probabilidade de perder dinheiro vai ser grande. Tá? Então, eu acredito que lá em Itapema tem especificidades também. Tipo, Itapema, eu não conheço muito bem, mas tem também lá o pessoal me pergunta, Praia da Ilhotinha. É melhor comprar frente mar em Itapema ou é melhor comprar no outro lado da BR no Morretes? Eu falei, depende do que você compra. Depende o local, a micro-região. Vou dar exemplos, eu falei para ele, falo para as pessoas. Pô, comprar 7 milhões de reais um beira-mar Itapema, não sei se vai valer 16 milhões em um ano. Não vai ter taxa de valorização anual. Não sei. Tem que avaliar bem o contexto da micro-região. Pode ser. Bacana. Mas, às vezes, o Morretes aqui atrás, numa localização que tu tem uma vista lá da BR pro mar, e tu compra 600, consegue vender talvez em 3 anos, 1,5 milhão, 2 milhões vai valer. Sim. Né? Mas esse de 17 vai ser mais difícil você vender. Então a gente olha uma questão de micro-região e correlação. Perfeito, Klaus. Né? Pô, que interessante. Quando vai para Porto Belo é outra realidade. Eu gosto muito de Porto Belo porque assim, se a gente vai para dentro do mar de Itapema, é como balneário. Vamos pensar em Itapema. Desceu o Morro do Boi, pega logo no cantinho da praia ali e vai para dentro do mar. Entrou dentro do mar, você olha do mar para frente, você não diz que é Porto Belo. Aquilo tudo é um paredão assim. O mar tá aqui, o paredão tá na minha frente, você olha de Itapema até Porto Belo. É um U só. Né? E aí todo mundo no planeta tem vontade de comprar o quadra-mar em Itapema. Só que o quadra-mar em Itapema hoje parte de 26 mil metros quadrados. Balneário parte de 45 metros quadrados, é o dobro.
mas é 26 mil metros quadrados. Só que Porto Belo parte de 13 mil. Só que o quadrante da Quadra-Mar é o mesmo. Né? Hoje eu digo, Porto Belo, qualquer coisa que tu comprar vai dar dinheiro. Sim. Só que em Porto Belo ainda eu sou mais cirúrgico. Compra esse aqui. Que esse eu fiz a análise. Esse aqui vale mais a pena. Às vezes eu chego num prédio, eu sou tão louco com números que eu falo, ó, dentro do prédio vale a pena comprar esse número 1002 virado para cá com esse preço aqui. Mas por quê? Por que não o de frente? Porque o cara é esperto. O de frente ele majorou 500 mil a mais. E o de trás eu achei uma pérola aqui, tá 400 mil a menos. Uhum. Né? Vale mais a pena esse aqui. Ah, então vamos pagar à vista aquele desconto de 5%. Não vale a pena no fluxo financeiro. Vale a pena você pagar em 5 anos isso aqui no fluxo, porque o CUB hoje só remunera 4% ao ano, do que você pagar de cara 500 mil e perder os 15% de juro anual. Perfeito. Não vale a pena. Então compra esse aqui. Excelente leitura. Ai, mas meu Deus, eu queria ter vista. Tá, então bom. Então faça a tua vontade. Perde 500 mil e vem pra cá. Então, eu vou ganhar igual. Entendi. Só que assim, não vem me encher o saco lá na frente. O Klaus, eu tenho uma curiosidade enorme, porque lá em Balneário Camboriú a gente percebe muitos prédios antigos, tipo, eu vou te falar de 30, 40 anos, que estão começando a ter agora problemas, vamos dizer assim, de condomínio, por exemplo. Cara, vamos ter que trocar o elevador, e é um prédio só com um elevador, tem lá 10 andares e tem um elevador só, sabe? Tem situações assim que eu vejo lá, né, no cotidiano, né? Tem prédio agora que eles têm que pegar, tirar todo o reboco, fazer tratamento do ferro, tal, fazer o reboco novo. Cara, e vai encarecendo, vai tendo condomínio, vai tendo, né? Eu percebo que tá tendo um certo êxodo, pessoas que estão querendo vender, se desfazer dos seus apartamentos ali em Balneário Camboriú, e estão sempre olhando não só para Itapema e Porto Belo, mas para toda a região ali, né? Praia Brava, Navegantes, Penha, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, enfim, né? O que você acha, cara? Talvez essa oportunidade agora, né? Que Balneário Camboriú tá querendo ou não, tendo imóveis velhos, né? Pessoas querendo se desfazer dali, quero ter algo mais moderninho, mais confortável. As outras praias têm essa vantagem, Itapema tem essa vantagem competitiva. Qual é a tua leitura? Que eu tenho dito para alguns investidores ali, se tu tens a oportunidade de se desfazer do velho para algo melhor, faça. Porque a probabilidade, a não ser que aconteça uma permuta no teu lugar, né, que a permuta é derrubar o seu e construir o outro e você ganhar uma unidade. E acontece em Balneário, acontece também, tá? Acontece. Mas se você vê que não tem muito essa possibilidade, o trocar é melhor, porque a tendência é o teu virar um mico, ou de qualquer forma não vai perder dinheiro, né? Mas você nunca vai ganhar a valorização dos outros. Então essa transição ela vale a pena, né? Então eu conheço pessoas, Balneário tem alguns que trocam muitas vezes alguma coisa, porque o valor do Balneário é bom. Tô falando muito 3, 4 milhões o cara tem na mão. Sim. Mas ele ainda é prédio velho, ele não vende ainda. Então ele começa a investir fora, e aí ele usa aquilo lá fora, e aí depois ele com calma vende esse aqui. Eu tenho um amigo meu, empresário aqui de Gaspar, do ramo da malha, é a terceira, quarta maior indústria têxtil aqui da cidade. E ele é vizinho meu, lá em Balneário, ele tem um apartamento, cara, de grife, não vou comentar aqui o nome, mas né, é um apartamento de uma construtora reconhecida e tal. E ele veio com essa ideia pra mim, ele falou, ano passado assim, ô Jackson, meu apartamento tá pra vender, tá pra negócio. Tô pedindo lá 4 milhões e meio e tal. E daí eu falei, pô, cara, mas tu vai me largar aqui? Vai me deixar de ser vizinho? O que tá rolando aí? Não, cara, eu vou comprar apartamento na planta, eu vou transformar isso ali em 3, 4 apartamentos na planta. Eu tô olhando para Itapema, né? Esse perfil de investidor é o que mais está aparecendo, Klaus? Nesse momento, bastante. Eu tenho uma situação hoje, eu estava vindo para cá, um sobrado em Guarapuava, Paraná, de 1 milhão e 900, trocando 100% em planta. Quantos imóveis na planta eles fizeram? Eles vão fazer 3 imóveis. 3 imóveis na planta. Estão fazendo. Cada imóvel... E olhando esse cliente em Guarapuava, ele tem uns 15 imóveis lá. Esse Caramba, é mais um. Meu, é só mais um. E, Klaus, qual a média de anos para se finalizar o projeto do imóvel em planta? Legal. Isso é um outro estigma que eu tenho que posicionar todo mundo, assim. É diferente. O pessoal acha assim, puxa, aqui em Blumenau e região é 3 anos para botar uma obra de pé.
mas vocês não sabem o pré-trabalho. É 3 anos a partir do ok da incorporação e obra. Só que, na verdade, o cara ficou 2 anos liberando a documentação daquilo para começar a construir. Uhum. Então, quando o cara vende uma obra em Blumenau, muitas vezes ele está 5 anos naquela obra. Mas 2 já foram, ele começa a vender a partir da terceira. Que é a papelada da prefeitura, o Isso. registro do imóvel. Praia é diferente. Praia é assim, e isso é diferente de balneário. Balneário executa como Blumenau. Já prepara uns 2 anos e vende quando começa a construir. Balneário funciona assim. Itapema é diferente. Como as autarquias, que são os municípios, eles demoram demais para liberar a documentação, eles já aprovam um chamado pré-projeto na prefeitura, Uhum. que a prefeitura fala assim, eu demoro um pouco para liberar a documentação. Esse um pouco é quase 2 anos, tá? Mas assim, pelo que eu vi do pré-projeto, tá ok. Pode tocar. Pode vender. Pode vender. Pode tocar. Pode Eles tocar, não falam já. pode vender. Né? Eles não falam, porque eles não podem falar pode vender. Pela lei da incorporação não pode falar. Né? E o pessoal, na verdade, vende de forma a investidor. Né? Porque são 3 etapas de venda. Daí eles chamam o pré-lançamento, que eles vendem com 1 ano e meio antes, mas não é uma venda, é uma reserva. Eles estão reservando para você essa unidade. Você muitas vezes começa a pagar ou começa a pagar isso de forma bem atenuada, bem pouquinho, e você paga mais depois da construção. Né? Mas ele vende algumas poucas unidades, as demais ele vende no processo normal, com incorporação e dali para frente. Né? Então, sim, vai do gosto do cliente. O cliente quer comprar, digamos assim, do maneiro certo, a partir da incorporação, pode comprar. Pode comprar ali. Que aí leva 3 anos para acabar. Uhum. Só que também é mais caro, o mais investimento caro. já é um pouco maior. Um pouco maior. Quer comprar antes? Pode comprar, mas ele tem que entender que não tem um lastro jurídico. Entendi. Não tens uma matrícula do Então, que na vai ser real, isso é uma outra coisa que eu faço análise. Na real, eu gosto de comprar as melhores oportunidades já incorporadas. Entendi. Então, eu ofereço o incorporado, certo? Né? Então, esse é o grande objetivo. E nós, como corretores, temos que oferecer um incorporado. Você hoje é corretor de imóvel também? Eu também então. tenho imobiliária também. Então, Claro. tem. Então, a gente tem que oferecer o certo. Legal. Né? Se por acaso ele quer alguma coisa com maior vantagem, ele tem que entender que tem um risco. Sim. Só que isso que é dito, ele tem que entender isso. Né? E eu vou falar, que risco é esse também? São construtoras muitas vezes grandes, já tem mais de 30 de pé, 20 de pé. Não né? tem risco então, nenhum. já estão acostumados com o métier. Eu vejo em balneário, cara, dependendo da marca ali, da construtora ali, cara, não tem errado. Então, é uma decisão do consumidor, sem dúvida, né? Eu que sou investidor, eu gosto do melhor custo-benefício. Então, então claro, eu não sou bobo também, né? Sim. Porque esses 2 anos, muitas vezes, é 500 mil nas costas. Sim. É 600 mil nas costas. Sim. Né? Porque tem a coisa anda. Tem investidor que gosta de comprar ali antes da incorporação e já vende quando está incorporado, quando faltam esses 3 últimos anos. Isso. E ali já tem a valorização, o cara já está ganhando valorização. Então, é possível fazer, mas não é o recomendável. O recomendável sempre é incorporação. Né? Então, esse é o processo correto. Mas é o mercado. Mas, entendeu? Uma coisa depende da outra. Então, as autarquias fossem mais rápidas também. Mas eu entendo também que é a pujança do lugar. Né? Teve tanta pujança que o município não acompanhou. Exato. Olá, Isa. Tá tudo bem aí? Como é que nós estamos? 1h30. Tamo no final. Tá vendo, cara, que eu acho que não tem que combinar mais uma vinda tua aí, cara. Não, beleza. A gente eu queria ter falado sobre bem mais coisas aí, cara, e passa rápido, né? Passa. E nem temos pauta nada aqui, né? Não, se for falar, você fala, se tiver uma cervejinha, um churrasco, mais ainda. Cara, nem dá ideia aí, vamos pensar onde é que dá pra botar churrasco. Porque aí vai longe, cara, porque tem tanto tema pra falar, tanta coisa. Sim. Eu falei boa parte. Mas aí a gente pode falar também do pessoal, família, viagem, tem tanta coisa. Cara, eu tenho tanta curiosidade. Nós vamos combinar mais algumas aí, tá? Isso. Já fica aqui o convite. Tá bom. Professor Klaus aí para palestrar conosco aqui no Gaspar Tech, tá? Bom. Uma vez ao mês a gente faz um meetup. Vou te convidar numa próxima aí pra gente já pensar aí. Posso trazer um assunto da minha visão sobre transformação digital? Claro. E tem público, tá, Gaspar? Tem um público legal que tá... donos de empresas bem estruturadas. A gente pode fazer outro sobre maduras. Imóveis. O que é fazer estudo sobre imóveis? Eu sempre quero falar um pouco sobre isso. Assim, o que é estudar
o ramo imobiliário. Porra, seria fantástico, tá? Porque o digital ajuda nisso. Ajuda bastante. Hoje tu conhece ferramentas de sniff, né, que avaliam preço, custo-benefício. Sim. Então hoje dá para fazer no digital várias ferramentas que analisam. Não tem isso no mercado, tu acredita? Se a gente acha que o mercado e têxtil tal pode evoluir digitalmente, o de construção civil é bizarro, cara. Eles estão lá no industrial, lá, eles estão ainda na época do pedreiro que assentava o cimento. Eles estão lá Sim. atrás, cara. Lá atrás. Então tem muita coisa digital para fazer nesse mercado. É bizarro. E eu vou falar, do PIB brasileiro, deve ser o cara em segundo ou terceiro que movimenta esse país. E ele não é digital. Eu acho que sim, faz sentido, tá, Klaus? Ele não A primeira é é nada agro, digital. se não me engano, o segundo é construção civil. Não é ágil. Não é tão digital. E o agro deu uma digitalizada forte. O agro hoje, no Brasil, cara, a gente deixou os Estados Unidos para trás, tá? Uhum. Da operação com tecnologia e tudo mais. Ô, Klaus, eu te agradeço demais pela vinda. Tá aqui o convite. Cara, vamos ter que fazer mais um bate-papo desse daqui, mais 1h30, 2 horas de bate-papo contigo. Klaus, muito obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, redes sociais do Klaus a gente vai deixar aí no canal Gaspar também. Joia. Klaus, uma mensagem final aí para nossa galera. Gente, eu acho que a mensagem final que eu queria deixar é sacudir a preguiça. Eu acho que a gente tem que ir para cima, tem que aprender. Se a gente puder aprender, e eu sempre fui um cara com muita vontade de querer fazer e aprender e evoluir como propriedade intelectual, como pessoa. Por isso que eu fiz mestrado, por isso que eu... Cara, o mestrado me deu uma proficiência de linguagem, de temas, Vocês não têm noção da capacidade do cérebro de vocês, cara. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer e deixar claro. Quanto mais você procura e aprende, mais você fica mais preparado e melhor, e você cresce mais intelectualmente. E aí, não adianta. Quando você foge do teu conhecimento perante a média, tu sempre é o primeiro a beber água limpa. É o primeiro cara a ganhar todas as oportunidades. Então, sobre coisas que vão acontecer na vida, ciclos que vão encerrar, faz parte da vida. Uma hora um vai dar certo, outro vai dar errado. E tu tem que absorver essas pancadas como um aprendizado para a próxima etapa. Então, é isso. Se você tiver essa oportunidade, cara, vai em frente. E uma coisa legal também que eu fiz na minha vida, demorei um pouco para fazer, começa a pensar numa estrutura econômica financeira na tua vida para o futuro. Tá? Não dependa de governos, não dependa de terceiros, a não ser que você nasceu em berço esplêndido. Se você não nasceu em berço esplêndido, por favor, aprenda, cresça intelectualmente e comece a guardar um colchão financeiro. E esse colchão financeiro ele não precisa ser necessariamente dinheiro, ele pode ser evolução patrimonial, imóveis. Então, eu sou um cara hoje que eu tenho um conjunto de imóveis, eu monetizo em cima de imóveis com locação, etc. Eu tenho propriedade intelectual para desenvolver o meu conhecimento e ganhar dinheiro. E eu tenho também numerários de dinheiros para me sustentar para o futuro. A combinação disso tudo um dia vai dar uma bomba positiva quando eu tiver 60 anos. Que aí esse negócio explode, eclode, e aí talvez eu deixo um legado pro meu filho, para minha filha, entendeu? E eu vou pro final da vida. Mas legal. Pelo menos esse é um pouco... Se você tiver essa mentalidade já com 25 anos, essa mentalidade pegou para mim com 37 anos. Mas eu trabalhei dado 37, agora os 49, estou indo para 50, para chegar nesse contexto. Mas, infelizmente, ontem eu estava escutando um podcast também na Band, e um dos caras lá, acho que foi o Davi lá que falou, ele falou isso bem claramente. Ele falou isso: a gente não aprende nas escolas a ser empreendedor e trabalhar nossa vida econômica financeira. Isso é um legado que a gente tem que deixar para os filhos, porque o mundo não está fácil. Perfeito. Se a gente não começa a se plugar para isso, e não adianta, a gente não tem sucesso financeiro se a gente não faz duas coisas: se a gente não estuda e não empreende. Só empregado dá para fazer, mas você tem que ser muito regrado, né? Então, empreenda, vá para cima, aprenda e aposte. E aposte o mais cedo possível, que dá tempo de errar e levantar, errar e levantar a tempo ainda. Muito bom. Né? Eu, com 37, comecei. Eu tô cansado com 50. O bicho pegou, né? Mas se eu conseguisse fazer mais cedo... Então, por isso que eu tiro o chapéu muito para esses startupeiros, assim. Quando eu vejo... Eu estava semana passada com um grupo que tem 23 anos.
Eu olho para aquilo, que coisa bonita, cara. Tu olha pros caras, já quebraram a primeira, estão na segunda, entendeu? Tem berço esplêndido? Tem. Por trás tem pai com grana. Dá para ver que é o pai instigando os caras a construir o seu negócio. E ficam melhor preparados para o futuro também, né? O pai também não tá sendo tão negligente assim, tá botando o filho já para saber como é que é. Isso. Então, lá atrás a gente teve outra educação, né, Jackson? Vai, faz que nem o pai, vira industrial, vai trabalhar no teatro. Não era ruim. Ele veio de um pai dele que era roça. Era pior ainda. O cara não tinha nada. Era pior ainda. E ele olhou pro pai dele e falou assim: pai, eu não vou capinar, eu vou cuidar de um tear. O pai achou que tu cuidando do tear, tu vai ter a mesma vida que ele. Não, hoje eu olho pra minha filha, vai empreender. Vai quebrar a cara. Teu pai tem colchão pra te segurar. Então vai. Dependendo do que der certo, com 30 tu já resolve a vida. É isso aí. Né? É isso aí. Então é isso. Eu admito, é isso. Obrigadão, professor Klaus. Valeu. Show de bola. Tamo junto. Um abração, Obrigado. pessoal. Obrigado. Siga-nos no Spotify, YouTube, Instagram. Um abração aí.